Fala galera, tudo tranquilo? Bom pessoal, nas aulas anteriores eu mostrei para vocês o que são ondas, eu mostrei como classificar as ondas e eu mostrei quais elementos caracterizam essas ondas, né? E agora pessoal, nós temos que estudar os fenômenos ondulatórios, que são os fenômenos característicos das ondas. Só as ondas são capazes de realizar os fenômenos que nós vamos estudar agora. Os principais fenômenos ondulatórios que nós vamos ver aqui agora, pessoal, são os seguintes. Primeiro, um muito conhecido, já muito comum para a gente, né? Que é a reflexão. Então, o primeiro fenômeno que nós vamos estudar é a reflexão. Beleza? Vamos entender direitinho quais são as características da reflexão. O próximo fenômeno que é bem interessante é a refração, galera. Na refração, a gente vai entender, por exemplo, por que a gente enxerga esse lápis aqui, ó, como se ele tivesse quebrado, né? Na separação aqui entre água e ar, parece que esse lápis está quebrado. A gente vai entender o motivo pelo qual isso aqui acontece, beleza? Bom, depois da refração, nós vamos estudar a difração. Pessoal, a difração é um fenômeno ondulatório que vai explicar para a gente, por exemplo, por que a gente consegue ouvir pessoas que estão conversando em um outro cômodo, mas nós não conseguimos enxergá-las, por exemplo. Então, a difração é o fenômeno ondulatório que explica essa ideia, por exemplo. Tá? Depois da difração, nós vamos ver a polarização, e a gente vai entender, por exemplo, quais são as vantagens de usar lentes polarizadoras para óculos escuros, né? Por que elas são boas opções. E depois nós vamos ver a interferência entre ondas. E vão ter várias coisas associadas à interferência daqui a pouquinho, beleza? E dentro de interferência um pouco, a gente também consegue estudar o fenômeno da ressonância. E aí na ressonância a gente consegue entender, por exemplo, por que uma pessoa consegue quebrar uma taça de cristal gritando. Nós vamos ver esses fenômenos aqui e a gente vai começar pela reflexão e pela refração. Beleza, pessoal? E à medida que as aulas forem acontecendo, a gente vai ver todos eles, tá bom? Então, primeira coisa, pessoal, tanto a reflexão quanto a refração, elas estão associadas ao fato de a onda encontrar a separação entre meios materiais diferentes. Então, por exemplo, a onda está se propagando aqui no ar e ela passa a se propagar na água, por exemplo. Então, você encontrou uma separação entre dois meios materiais, a separação entre água e ar. Quando isso acontece, os fenômenos que provavelmente vão acontecer aí são os fenômenos da reflexão e da refração, tá bom? Então, quando uma onda atinge um limite que separa dois meios materiais diferentes, por exemplo, água e ar, três coisas podem ocorrer. Nós podemos ter a reflexão, que é quando parte dessa onda ela volta a se propagar no meio original. Então, por exemplo, o som da minha voz está se propagando no ar. Se ele encontrar aqui um copo d'água, ele vai passar a se propagar na água, mas parte dele pode ser refletido, voltando a se propagar no ar. Então, quando ele volta para o meio original, é a reflexão. Quando ele passa para o novo meio, é a refração. Então, a parte da onda que consegue ser transmitida para o novo meio material, ela vai estar associada ao fenômeno da refração. Uma terceira coisa que a gente não vai discutir tanto nesse começo, mas no futuro vamos discutir, é a absorção, tá, galera? Uma parte dessa onda também pode ser absorvida pelo novo meio material encontrado aí, tá bom? Mas a absorção a gente vai discutir um pouco mais na frente, tá bom? Então nós vamos nos concentrar agora na reflexão e na refração. Então vamos lá. Reflexão, como a gente acabou de ver, a reflexão ocorre quando uma onda atinge o limite que separa dois meios materiais diferentes e retorna para o meio original. Então, galera, vamos colocar aqui essa animaçãozinha aqui de exemplo. Ó. Eu tenho uma onda se propagando aqui na superfície dessa água e aqui ela está encontrando a borda de vidro. Não dá para ver direito, mas isso aqui é tipo a borda de vidro de uma bacia de água aqui. E aí você tem essa onda se propagando aqui de forma linear. Beleza? Então, a separação entre os dois meios materiais diferentes que nós estamos lidando
é essa retinha aqui, ó. De um lado você tem um material que pode ser vidro, por exemplo, ou plástico, não sei. E aqui nós temos a água, por exemplo. Beleza? Bom, o que nós vimos já nas aulas anteriores? A gente pode representar o sentido de propagação dessas ondas pelo raio de onda. Lembra disso? Essas linhas aqui são as frentes de onda, né? As frentes de onda estão se deslocando. E o vetor que indica o sentido da propagação é o raio da onda. Então aqui nós temos esse raio de onda, que é o raio incidente, é o raio que está incidindo na separação entre os meios. E quando ocorre a reflexão, essa onda ela volta a se propagar no meio original. Então nós vamos ter o raio refletido, que é esse raio aqui. Então ela bate na separação entre os meios e passa e volta a se propagar no meio original. Quais são as características importantes da reflexão por enquanto, pessoal? A primeira característica é o seguinte: se nós traçarmos aqui uma reta normal, a separação entre os meios, uma reta perpendicular à separação entre os meios, nós temos aqui a medida de dois ângulos. Nós temos esse ângulo aqui, que nós chamamos de ângulo de incidência, é o ângulo do raio incidente com a reta normal. Pessoal, eu vou chamar agora essa reta de reta normal, tá? Ela é a reta que faz 90 graus com a separação entre os meios materiais. Então, o ângulo de incidência, ele é o ângulo entre o raio incidente e a reta normal, beleza? E nós temos esse outro ângulo, que é o ângulo de reflexão, que é o ângulo do raio refletido também com a reta normal. E um princípio muito importante da reflexão é que esses dois ângulos são sempre iguais. Então, o ângulo de incidência é sempre igual ao ângulo de reflexão, que são os ângulos entre os raios incidente com a normal e o raio refletido com a normal. Beleza? Isso é muito importante. Uma outra característica muito importante da reflexão, galera, é que a única coisa que acontece na reflexão é a mudança no sentido de propagação da onda. Isso quer dizer que nenhum dos elementos de onda são alterados, ou seja, a onda ela não muda sua velocidade, não muda comprimento de onda e também não muda a frequência. Então tá aqui, ó. A velocidade, o comprimento de onda e a frequência permanecem iguais após a reflexão. Nada é alterado, tá bom? Então essas são as características principais da reflexão. Aí a outra coisa que pode acontecer quando a onda encontra uma separação entre dois meios é que parte dessa onda pode ser transmitida e pode se propagar no novo meio. Quando isso acontece, nós chamamos de refração. Bom, pessoal, então essa aqui é a reflexão, por exemplo, em um meio bidimensional, né? Nós temos aqui uma onda numa superfície. Então isso aqui é uma reflexão no meio bidimensional. Nós podemos analisar também a reflexão em cordas, que são meios unidimensionais. Quando nós analisamos a reflexão em cordas, nós temos as seguintes propriedades, olha só. Nós temos duas situações. Quando a extremidade da corda é fixa, a onda quando chega e é refletida, ela sofre uma inversão de fase. O que isso quer dizer? Essa inversão de fase. Quer dizer que ela estava vindo por cima e ela é jogada para baixo e quando volta, ela volta por baixo. Por que essa inversão de fase ocorre? Pessoal, essa inversão de fase ela ocorre devido à terceira lei de Newton, porque o que está acontecendo? Quando essa onda aqui, quando esse pulso ele chega aqui na extremidade, ele tenta jogar essa extremidade para cima. Ele faz uma força jogando essa extremidade para cima. Só que como ela está fixa, ela reage fazendo uma força jogando a corda para baixo. Como a extremidade é fixa, ao invés desse ponto subir, é a corda que é jogada para baixo, beleza? Então é por isso que nós temos uma inversão de fase se a extremidade onde a onda vai ser refletida ela é fixa. Se essa extremidade for livre, quando a corda empurra a extremidade para cima, ela vai e volta. Então, nesse caso, quando ocorre a reflexão e a extremidade é livre, você não tem inversão de fase da onda incidente. A onda incidente e a onda refletida, elas têm a mesma fase, as duas estão para cima. Se a extremidade for fixa, elas possuem fases opostas, beleza? Essa é a ideia da reflexão de ondas em cordas.
E agora, pessoal, a gente sabe que quando a onda encontra uma separação entre dois meios, ela pode passar a se propagar no novo meio, ela pode ser transmitida para o novo meio. Quando isso acontece, nós chamamos o fenômeno de refração, que é o que nós vamos ver agora. Então, a refração ocorre quando a onda atinge o limite que separa os dois meios materiais diferentes e é transmitida ao novo meio material. Bom, o que acontece nesse caso? Vamos lá. Então, aqui eu tenho de novo onda se propagando aqui numa superfície, na água, por exemplo. E aqui ela encontra uma água de, sei lá, uma profundidade diferente. Vamos supor que aqui a água ela é mais rasa. E aí, quando isso acontece, pessoal, nós temos um pequeno desvio. Então, nós temos o raio incidente. Essa onda ela é transmitida para o novo meio material. Foi transmitida para o novo meio material. E esse fenômeno é chamado de refração. Quais são as características, né? Então, nós temos o raio incidente, que é o raio que chega, e o raio que passa é o raio refratado, beleza? Pessoal, aqui tem uma coisa muito importante. Como aqui eu estou me concentrando na refração, eu não desenhei o raio refletido. Mas, lembre-se, sempre que ocorre uma refração, junto com ela nós também teremos aqui uma reflexão, que eu não coloquei aqui na animação para não ficar com muita informação aqui o desenho, tá? Mas nós também teríamos aqui parte da onda sendo refletida. Então, a gente volta para isso. Uma parte da onda é refletida e uma parte da onda é transmitida, é refratada, beleza? Bom, quais são as características da refração, galera? Primeira coisa, temos de novo nossa reta normal. E o que nós temos é que, devido à mudança de velocidade da onda, pessoal, lembre, a velocidade de uma onda depende do meio material por onde ela se propaga. Se ela está mudando de meio material, ela está mudando a velocidade. Devido a essa mudança de velocidade, o raio refratado ele sofre um desvio em relação ao raio incidente. O que isso quer dizer? Quer dizer que o ângulo incidente aqui, ele é diferente do ângulo de refração. Então, pessoal, de novo, essa reta é a reta normal, que é a reta que faz um ângulo de 90 graus com a separação entre os meios materiais. O ângulo entre o raio incidente e a reta normal nós chamamos de ângulo de incidência. E o ângulo do raio refratado com a normal nós chamamos de ângulo de refração. E o que acontece é que, no caso da refração, esses ângulos eles podem ser diferentes, tá bom? Existe um caso especial em que eles são iguais, mas nós vamos discutir esse caso mais na frente, tá bom? Que é quando a incidência ela é normal, ou seja, quando o raio incidente está em cima da reta normal. Quando isso acontece, os ângulos eles são iguais, tá bom? Beleza. Bom, então o que acontece aqui, pessoal? Quais são as características da refração? Primeira característica importante, você tem uma mudança na velocidade. Porém, a frequência da onda, a frequência de oscilação da onda depende da fonte que está produzindo ela. Isso quer dizer que a frequência nunca vai mudar. Então, a frequência ela permanece igual após a refração. Mas a velocidade e o comprimento de onda eles são alterados. Só que aí, pessoal, dá para a gente usar a ideia de a frequência ser constante, né? Ser igual, para descobrir a relação entre a velocidade e o comprimento de onda antes com a velocidade e o comprimento de onda depois. É só a gente usar a ideia da função da equação fundamental da ondulatória. Velocidade igual a comprimento de onda vezes frequência. Pega esse comprimento de onda, passa dividindo. Tá aqui, peguei o comprimento de onda, passei dividindo. A frequência ela vai ser a velocidade dividido pelo comprimento de onda, como diz essa equação aqui para a gente. E o que acontece na refração? A frequência antes é igual à frequência depois. Então, olha que interessante. A frequência do raio da onda incidente é igual à frequência da onda refratada. Só que frequência é velocidade sobre comprimento de onda. Então, a gente pode pegar isso aqui e substituir em cada uma dessas frequências aqui que são iguais. A velocidade da onda incidente dividido pelo comprimento de onda incidente, que fornece essa frequência aqui, da onda incidente, ela vai ser igual à velocidade da onda refratada dividido pelo comprimento de onda da onda
refratada. Então essa equaçãozinha aqui, pessoal, ela surge da ideia de que a frequência ela não é alterada na refração, beleza? Então agora eu vou fazer um exemplo para a gente ver como que nós usamos essa equação para resolver problemas, tá bom? Então o primeiro exemplinho de refração aqui diz o seguinte: o vento produz ondas numa região profunda do mar, onde a velocidade de propagação das ondas é de 10 metros por segundo, com comprimento de onda igual a 50 metros. Quando essa onda chega próxima à areia, onde as águas são bem mais rasas, o comprimento de onda dessas ondas passa a ser de 10 metros. Então, o comprimento de onda diminuiu, né? Lá na região funda, o comprimento de onda era de 50 metros e aqui na região rasa, ele é de 10 metros. Aí ele quer saber: determine a velocidade de propagação das ondas nas águas rasas. Então, eu quero saber a velocidade na parte rasa. A velocidade na parte funda, ele já me forneceu aqui, ó, é 10 metros por segundo, né? Então, para resolver essa letra A, nós usamos a ideia de que a frequência na parte funda é igual à frequência da onda na parte rasa. Está passando de uma região funda para uma região rasa. O meio material está mudando. Isso é uma refração. E na refração, a frequência ela não é alterada. Então, nós vamos ter que a velocidade na região funda, dividido pelo comprimento de onda na região funda, é igual à velocidade na região rasa, dividido pelo comprimento de onda na região rasa. Beleza, pessoal? E agora a gente vai substituir os valores, olha só. Velocidade na região funda vale 10, comprimento de onda na região funda vale 50. Coloquei aqui, ó, 10 e 50. Velocidade na parte rasa é o que eu quero descobrir. Comprimento de onda na parte rasa, ele me diz que vale 10 metros. Então, nós temos essa equaçãozinha e basta resolvê-la. Pessoal, vou pegar o 10 e dividir pelo 50, isso dá 0,2. E esse 10 aqui que está embaixo, no denominador, ele vai passar para o outro lado multiplicando, beleza? Então, nós vamos ter que a velocidade da onda na parte rasa vai ser 0,2, que é essa divisão, vezes o 10 que passou multiplicando. 0,2 vezes 10 dá 2 metros por segundo de velocidade. Então, a velocidade na parte funda era de 10 metros por segundo e a velocidade na parte rasa diminuiu, virou 2 metros por segundo. Pessoal, perceba, quando o comprimento de onda diminui, ele era 50 e passou a ser 10 na parte rasa. A velocidade também vai diminuir. Então, a relação aqui é direta. Velocidade menor, comprimento de onda menor. Isso faz com que a frequência permaneça constante. Beleza, galera? Então, essa é a resposta da letra A, 2 metros por segundo. Ele quer saber a frequência das ondas. Pessoal, a frequência ela é igual na parte funda e na parte rasa. Então, a gente pode usar essa ideia aqui, ó. Frequência é a velocidade sobre comprimento de onda. E eu posso usar os dados tanto da parte rasa quanto da parte funda. Tanto faz, você escolhe. Eu vou usar aqui os dados da região funda. A velocidade era de 10 metros por segundo e o comprimento de onda era de 50 metros. Está aqui. 10 dividido por 50 dá 0,2 Hz de frequência. Então, a onda tem uma frequência de 0,2 Hz, tanto na parte funda quanto na parte rasa. A velocidade na parte funda é de 10 metros por segundo e a velocidade na parte rasa é de 2 metros por segundo. Beleza?